Salve, salve, manos e minas, boa tarde, bom dia, boa noite. Vai depender do horário que você vai estar assistindo esse vídeo. Quem vos fala sou eu, rapper Mano Careca. Aqui em Araucária, viemos aqui fazer mais uma gravação do vídeo da semana. Lembrando que semana passada falamos aí de Marielle Franco. E agora vamos falar de Che Guevara, um revolucionário socialista aí, anticapitalista e anti-imperialismo aí, que lutou para defender as causas mais pobres. É isso aí. Estamos aqui então em Araucária, né? Cidade boa, cidade maravilhosa. Vamos fazer a gravação aí de mais um vídeo da semana. Se liga, bem-vindo, bem-vinda. Deixa a tua inscrição, teu like, se não é inscrito no canal aí, se inscreva. Lembrando que na descrição dos vídeos sempre deixa aí os links das plataformas digitais, digitais para você acompanhar o canal aí, certo? Na verdade, sociais é para você acompanhar o canal, minhas redes sociais, e digitais é para você acompanhar a música aí, certo? Para você estar ouvindo a música no Spotify, no Deezer, enfim, todas as plataformas digitais aí. É nóis! Salve, salve, manos e minas! Então, no vídeo da semana, como eu falei aí, como eu mencionei, vamos falar de Che Guevara. É isso aí. Como eu disse para vocês, ele foi um guerrilheiro socialista, né? Ele lutou aí por várias causas sociais. Inclusive ele foi amigo também de Fidel Castro, né? No qual também ele lutou aí, certo? Lá em Cuba e na América Latina por si só ele teve bastante batalhas aí contra os burgueses. É um cara que eu admiro, né? Um cara que eu já vi falar bastante na história, enfim. Eu vou falar um pouco desse cara então no vídeo da semana. Ernesto Rafael Che Guevara de Lacerna, mais conhecido como Che Guevara. Onde ele nasceu? Ele nasceu em Rosário, na Argentina, no dia 14 de junho de 1928. E ele morreu na Bolívia, lá em La Guaira, em 9 de outubro de 67. Foi revolucionário, marxista, médico, autor, guerrilheiro, diplomata e teórico militar argentino. É isso aí. Che Guevara, se prepare, tem muito conteúdo vindo por aí. Fique no vídeo até o final e não esqueça do seu like aí, certo? Tamo junto. Queridos Hildita, Aleidita, Camilo, Celia y Ernesto, si alguna vez tienen que leer esta carta, será porque yo no esté entre ustedes. Casi no se acordarán de mí y los más chiquitos no recordarán nada. Su padre ha sido un hombre que actúa como piensa y seguro ha sido leal a sus convicciones. Crezcan como buenos revolucionarios. Estudien mucho para poder dominar la técnica que permite dominar la naturaleza. Acuérdense que la revolución es lo importante y que cada uno de nosotros solo no vale nada. Sobre todo, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo.
es la cualidad más linda de un revolucionario. Hasta siempre, hijitos. Espero verlos todavía. Un beso grandote y un gran abrazo de papá. Uma figura importante da Revolução Cubana, seu rosto estilizado tornou-se um símbolo contracultural de rebeldia e insígnia global na cultura popular. Quando ainda era um jovem estudante de medicina, viajou por toda a América do Sul e radicalizou suas posições após testemunhar a pobreza, a fome e as doenças que assolavam o continente. Seu crescente desejo de ajudar a derrubar o que ele viu como resultado da exploração capitalista da América Latina levou ao seu envolvimento nas reformas sociais da Guatemala, governada pelo presidente Jacobo, onde ele presenciou o golpe de Estado contra Arbenz, apoiado pela CIA, que solidificou a ideologia política de Guevara. Mais tarde, na Cidade do México, conheceu Raul e Fidel Castro, juntou-se ao movimento 26 de julho e partiu para Cuba a bordo do iate Granma, com a intenção de derrubar o ditador cubano Fulgêncio Batista, apoiado pelos Estados Unidos. Guevara logo ganhou destaque entre os insurgentes, foi promovido ao segundo comandante e desempenhou um papel fundamental na vitoriosa guerrilha que após 2 anos depois do regime de Batista. Após a Revolução Cubana, desempenhou vários papéis-chave no novo governo, incluindo a revisão dos apelos e dos esquadrões de fuzilamento para os condenados como criminosos de guerra durante os tribunais revolucionários, a instituição da reforma agrária como ministro das indústrias, a liderança exercida em uma campanha de alfabetização nacional bem-sucedida, serviu tanto como presidente do Banco Nacional e diretor de instrução das Forças Armadas de Cuba e atravessou o globo como diplomata em nome do socialismo cubano. Tais posições também lhe permitiram desempenhar um papel central no treinamento das forças da milícia que repeliu a invasão da Baía dos Porcos, elevando mísseis balísticos soviéticos com armas nucleares para Cuba, o que precipitou a crise dos mísseis de 1962. Além disso, foi um prolífico escritor e diarista, compondo um manual seminal sobre guerrilhas, junto com um livro de memórias best-seller sobre sua jornada de motocicleta pelo continente sul-americano. Suas experiências e estudos sobre o marxismo-leninismo levaram-no a afirmar que o subdesenvolvimento e dependência do terceiro mundo eram resultados intrínsecos do imperialismo, do neocolonialismo e do capitalismo monopolista que só poderiam ser solucionados pelo internacionalismo proletário e a Revolução Mundial. Ele deixou Cuba em 1965 para fomentar a revolução no exterior, primeiro sem sucesso no Congo e depois na Bolívia, onde foi capturado por forças bolivianas assistidas pela CIA e sumariamente executado. Guevara continua a ser uma figura histórica venerada e desprezada, polarizada no imaginário coletivo em uma infinidade de biografias, memórias, ensaios, documentários, canções e filmes. Como resultado de seu martírio percebido, suas invocações poéticas para a luta de classes e seu desejo de criar a consciência de um novo homem impulsionada por incentivos morais e não materiais. Guevara tornou-se um ícone por excelência de vários movimentos de esquerda. A revista Time nomeou uma das 100 pessoas mais influentes do século XX, enquanto uma fotografia de Alberto Korda, intitulada Guerrilheiro Heróico, foi citada pela Maryland Institute of Art como a mais famosa fotografia do mundo. Primeiros anos, infância e adolescência. Ernesto Guevara nasceu em 14 de junho de 1928 em Rosário, Argentina, filho de Ernesto Guevara e Célia de Lacerna. Mas, segundo o livro do biógrafo John Lee, Che Guevara, a Revolutionary Life, sua mãe confiou a um amigo astrólogo que Che nasceu em 14 de maio de 1928. O engano foi feito para evitar o escândalo de já estar grávida de 3 meses antes do casamento.
De acordo com essa explicação, os Guevara deixaram Buenos Aires durante a gravidez e depois foram intencionalmente para Rosário para evitar que descobrisse a verdadeira data do parto. Anderson apoia sua versão nos dados fornecidos por Júlia, biógrafa de Célia, como resultado de suas conversas com ela e nas inconsistências da certidão de nascimento de Ernesto. Ernesto Guevara foi por vezes apresentado durante a sua vida como sistemicino, um termo que, à época, era considerado o resultado de uma relação pré-matrimonial. Ernesto foi o mais velho de 5 filhos de uma família de classe média argentina de ascendência espanhola, incluindo basca e cantábrica, e irlandesa por meio de seu ancestral patrilinear Patrick. Um bisavô paterno, Patrício Julian, chegou a ser considerado o homem mais rico da América do Sul. Embora muitas das biografias e relatos da família atribuírem sua mãe como sendo descendente de José de la Serna, último vice-rei espanhol de Lima, este fato é implausível, pois o vice-rei José de la Serna morreu sem deixar descendentes. Célia de la Serna também descendia do espanhol Juan Manuel de la Serna de la Quintana, de origem cantábrica, nascido em Onton, que se mudou para o vice-reino do Rio da Prata no final do século XVIII, mudando-se para a cidade de Montevidéu, onde se casou em 1802 com Paula Catalina Rafaela. Segundo o genealogista Narciso Carmona, era um descendente do conquistador, explorador e colonizador espanhol Domingo Martínez, 1509-1556, e Leonor Moquirra C., uma indígena guarani que foi integrante do harém pessoal deste. De acordo com a flexibilidade permitida na língua espanhola, seu nome legal Ernesto Guevara às vezes aparece como de la Serna ou Lynch, acompanhando. Referindo-se à natureza inquieta de Che, seu pai declarou que a primeira coisa a notar é que nas veias do seu filho fluía o sangue dos rebeldes irlandeses. Muito cedo na vida, Ernestito, como era então chamado, desenvolveu uma empatia pelos pobres. Crescendo em uma família com tendência de esquerda, foi apresentado a um amplo espectro de perspectivas políticas, mesmo quando menino. Seu pai, um forte defensor dos republicanos da Guerra Civil Espanhola, várias vezes recebeu muitos veteranos do conflito em sua casa. O pai de Ernesto conseguiu organizar, durante a Segunda Guerra Mundial, um pequeno grupo para espionar as atividades nazistas em Córdoba, do qual Ernestito também participou. Em 1942, iniciou seus estudos secundários na Escola de Enfants, localizada na esquina das ruas Peru e Independência, no bairro Nueva Córdoba, na cidade de Córdoba. Córdoba, que na época tinha cerca de 350 mil habitantes, começava a sofrer transformações decisivas devido a um notável processo de industrialização, chegando a ser chamada de Detroit, Argentina. Ele esteve na escola entre 1942 e 1946, em um momento de grandes mudanças e transformações políticas na Argentina. Nesta época, o peronismo emergia com apoio maciço da classe trabalhadora e, inversamente, uma rejeição massiva das classes média e alta. Os estudantes foram um dos grupos que mais ativamente se mobilizaram contra o peronismo, nascente sob o lema não a ditadura das alpargatas. Seus pais e toda a sua família eram abertamente antiperonistas, assim como a grande maioria da classe média e da classe alta. Ernesto, por outro lado, parece nunca ter abraçado posições antiperonistas. Ao contrário da família, atribuía sentimentos favoráveis ao peronismo, recomendava aos empregados domésticos de sua casa e às casas de seus amigos que votassem pelo peronismo e nutria respeito por Perón, a quem ele apelidou de El Capo. Por outro lado, rejeitou explicitamente as posições do Partido Comunista da Argentina, pois criticava duramente seu sectarismo. Se alguma ideologia clara começou a aparecer em Ernesto Guevara nos últimos anos de sua adolescência, foi sua posição anti-imperialista e, em particular, absolutamente contrária ao imperialismo estadunidense, uma ideologia com raízes profundas na cultura político-social argentina. Nesse sentido, ele escandalizou seus parentes e conhecidos quando se opôs à declaração de guerra da Argentina contra a Alemanha nazista em 1945, argumentando
que ela foi realizada sob pressão dos Estados Unidos e que o país deveria permanecer neutro. Um evento importante ocorreu em novembro de 1943, quando seu melhor amigo, Alberto Granado, e outros estudantes foram presos pela polícia durante uma manifestação estudantil contra o governo. Ernesto e Tomás Granado iam à prisão visitar Alberto diariamente, contrariando todas as expectativas, quando se organizou uma grande passeata para exibir a liberdade, ou seja, para exigir a liberdade de Alberto e dos outros presos políticos. Ernesto não apenas se recusou a participar, mas disse que a marcha era um gesto inútil e que ele só iria se eles lhe dessem um revólver. Apesar de ter sofrido crises de asma aguda que o afligiram durante toda a sua vida, ele se destacou como atleta praticando natação, futebol, golfe e tiro, ao mesmo tempo em que se tornou um ciclista incansável. Ele era ávido jogador de rugby e jogou como fly-half pelo Clube Universitário de Buenos Aires. Seu estilo agressivo em campo lhe valeu o apelido de Fusor, uma contratação de El Furibundo, Furioso, do sobrenome de sua mãe, de Lacerna. Em seguida, ele editou a primeira revista dedicada a este esporte na Argentina, chamada Tecla, na qual também escrevia crônicas sob o pseudônimo Cheng Shou, em alusão ao seu próprio apelido Chancho. Cheng Shou, é isso mesmo. Interesses intelectuais e literários. Guevara aprendeu xadrez com seu pai e começou a participar de torneios locais aos 12 anos de idade. Durante a adolescência, ele era apaixonado por poesia, especialmente a de Pablo Neruda, Antônio Machado, Frederico Garcia Lorca, Gabriela Mistral e César Vallejo. Com mais de 3.000 livros em sua casa, Guevara tornou-se um leitor entusiasta e eclético, interessado em Karl Marx, William Faulkner, André Gide, Emílio Salgari e Júlio Verne. À medida em que envelhecia, ele desenvolveu um interesse pelos escritores latino-americanos Horácio Quiroga, Ciro Alegria, Jorge Casa, Rubem Dario e Miguel Ángel Astúrias. Muitas das ideias desses autores ele catalogou em seus próprios cadernos de conceitos, definições e filosofias de intelectuais influentes. Estes incluíram a composição de esboços analíticos de Buda e Aristóteles, juntamente com análise de Bertrand Russell sobre o amor e o patriotismo, Jack London sobre a sociedade de Nietzsche, sobre a ideia da morte. As ideias de Sigmund Freud o fascinaram quando ele o citou em uma variedade de tópicos, desde sonhos e libido até o narcisismo e o complexo de Édipo. Suas matérias favoritas na escola incluíam filosofia, matemática, engenharia, ciência política, sociologia, história e arqueologia. Anos mais tarde, um relatório biográfico e de personalidade desclassificado da CIA, datado de 13 de fevereiro de 1958, registrou a ampla gama de interesses acadêmicos e intelecto de Guevara, descrevendo-o como muito bem lido, acrescentando que Che é razoavelmente intelectual para um latino. Viagens pela América Latina. Em 1948, Guevara entrou na Universidade de Buenos Aires para estudar medicina. Sua fome de explorar o mundo levou-o a intercalar suas atividades acadêmicas com 2 longas viagens introspectivas que mudaram fundamentalmente a maneira como ele enxergava a si próprio e as condições econômicas contemporâneas da América Latina. A primeira expedição, em 1950, foi uma viagem solo de 4.000 quilômetros através das províncias rurais do norte da Argentina em uma bicicleta na qual ele instalou um pequeno motor. Em 1951, iniciou uma viagem de motocicleta continental de 9 meses e 8.000 quilômetros por parte da América do Sul. Para esta última viagem, ele tirou um ano de folga de seus estudos para embarcar com seu amigo Alberto Granado, com o objetivo final de passar algumas semanas como voluntário no leprosário São Pablo, no Peru, às margens do rio Amazonas. No Chile, viu-se enfurecido com as condições de trabalho dos mineiros na mina de cobre de Chuquimata, em Anaconda, e passou por um encontro noturno no deserto de Atacama com um casal comunista perseguido que nem sequer possuía um cobertor.
descrevendo-os como as vítimas de carne e osso tremendo da exploração capitalista. Além disso, a caminho de Machu Picchu, no alto dos Andes, ele ficou impressionado com a pobreza esmagadora das áreas rurais remotas, onde os camponeses trabalhavam com pequenos lotes de terra pertencentes a latifundiários ricos. Mais tarde, em sua jornada, ficou especialmente impressionado com a camaradagem entre aqueles que viviam em uma colônia de leprosos, afirmando: as formas mais elevadas de solidariedade e lealdade humana surgem entre pessoas tão solitárias e desesperadas. Ele usou anotações feitas durante essa viagem para escrever um livro intitulado Diários de Motocicleta, que mais tarde se tornou um best-seller do The New York Times e foi adaptada para um filme premiado em 2004 do mesmo nome. Em sua viagem, passou pela Argentina, Chile, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Panamá e finalmente Miami, onde esteve por 20 dias antes de voltar para casa em Buenos Aires. Ao final da viagem, ele passou a ver a América Latina não como um conjunto de nações separadas, mas como uma entidade única que requeria uma estratégia de libertação continental. Sua concepção de uma América hispânica sem fronteiras e unida, compartilhando uma herança latina comum, foi um tema que se destacou durante suas atividades revolucionárias posteriores. Ao retornar para a Argentina, ele completou seus estudos e recebeu seu diploma em medicina em junho de 1953, tornando-se oficialmente Dr. Ernesto Guevara. Ele observou mais tarde que, através de suas viagens pela América Latina, pôde entrar em contato próximo com a pobreza, fome e doenças, com a incapacidade de tratar uma criança por falta de dinheiro e manifestando estupefação provocada pela contínua fome e punição que leva um pai a aceitar a perda de um filho como um acidente sem importância. Essas experiências convenceram Guevara de que, para ajudar essas pessoas, ele precisava deixar o reino da medicina e considerar a arena política da luta armada. Em 7 de julho de 1953, Guevara partiu novamente, desta vez para uma viagem pela Bolívia, Peru, Equador, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras e El Salvador. Em 10 de dezembro de 1953, antes de partir para Guatemala, ele enviou uma carta para sua tia Beatriz de San José, Costa Rica. Nela, Guevara falava em atravessar o domínio da United Fruit Company, uma jornada que o convenceu de que o sistema capitalista da companhia era terrível. Esta carta afirmava o tom mais agressivo que ele adotou para assustar seus parentes mais conservadores e terminava com Guevara xingando uma imagem de José Stanley para não descansar até que esses povos tenham sido vencidos. Mais tarde, naquele mês, chegou a Guatemala, onde o presidente Jacobo liderou um governo democraticamente eleito que, por meio da reforma agrária e outras iniciativas, tentava acabar com o sistema latifundiário. Para conseguir isso, o presidente Arbenz promulgou um importante programa de reforma agrária, no qual todas as porções não cultivadas de grandes propriedades de terra seriam desapropriadas e redistribuídas para os camponeses sem terra. A maior proprietária de terra e uma das mais afetadas pelas reformas foi a United Fruit Company, da qual o governo Arbenz já havia tomado mais de 225 mil acres de terras não cultivadas. Satisfeito com o rumo que a nação estava tomando, Guevara decidiu estabelecer-se na Guatemala para aperfeiçoar-se e realizar o que for necessário para se tornar um verdadeiro revolucionário. Na cidade da Guatemala, Guevara procurou Hilda, uma economista peruana, membro da Aliança Popular Revolucionária Americana e bem relacionada politicamente. Ela o apresentou a vários funcionários de alto escalão do governo de Arbenz. Guevara então estabeleceu contato com um grupo de exilados cubanos ligados a Fidel Castro durante o ataque de 26 de julho de 1953 no quartel Moncada, em Santiago de Cuba. Durante esse período, ele adquiriu seu famoso apelido devido a seu uso frequente da sílaba argentina che, um marcador de discurso multiuso equivalente à sílaba che em português.
Durante a sua estadia na Guatemala, foi ajudado por vários outros exilados da América Central, uma das quais Helena Leiva forneceu-lhe comida e hospedagem, discutiu suas viagens para estudar o marxismo na Rússia e na China. Na cidade da Guatemala, Guevara procurou Hilda, uma economista peruana, membro da Aliança Popular Revolucionária Americana e bem relacionada politicamente. Ela o apresentou a vários funcionários de alto escalão do governo de Arbenz. Guevara então estabeleceu contato com um grupo de exilados cubanos ligados a Fidel Castro durante o ataque de 26 de julho de 1953 no quartel Moncada, em Santiago de Cuba. Durante esse período, ele adquiriu seu famoso apelido devido a seu uso frequente da sílaba argentina che, um marcador de discurso multiuso equivalente à sílaba che em português. Durante a sua estadia na Guatemala, foi ajudado por vários outros exilados da América Central, uma das quais Helena Leiva forneceu-lhe comida e hospedagem, discutiu suas viagens para estudar o marxismo na Rússia e na China. Em maio de 1954, um carregamento de armas de infantaria e de artilharia leves foi despachado da Tchecoslováquia para o governo de Arbenz e chegou a Puerto Barrios. Os Estados Unidos também patrocinaram uma força de várias centenas de refugiados e mercenários guatemaltecos que eram chefiados por Carlos Castilho Armas para ajudar a derrubar o governo de Arbenz. Em 27 de junho, Arbenz decidiu renunciar. Isso permitiu que Armas e suas forças assistidas pela CIA marchassem para a cidade da Guatemala e estabelecessem uma junta militar que elegeu Armas como presidente em 7 de julho. Consequentemente, o regime de Armas consolidou o poder ao reunir e executar supostos comunistas enquanto esmagava os sindicatos anteriormente florescentes e revertia as reformas agrárias anteriores. O próprio Guevara estava ansioso para lutar em nome de Arbenz e juntou-se a uma milícia armada organizada pela Juventude Comunista para esse propósito, mas frustrado com a inação do grupo, ele logo retornou aos deveres médicos. Após o golpe, novamente se ofereceu para lutar, mas logo depois Arbenz se refugiou na embaixada mexicana e disse aos seus partidários estrangeiros para deixar o país. Os repetidos apelos para resistir foram notados pelos partidários do golpe e ele foi marcado para morrer. Depois que Hilda Gadea foi presa, Guevara procurou proteção dentro do consulado argentino, onde permaneceu até receber um salvo-conduto algumas semanas depois e foi para o México. A derrubada do regime de Arbenz e o estabelecimento da ditadura de direita de Armas cimentaram a visão de Guevara sobre os Estados Unidos como uma potência imperialista que se opunha e tentava destruir qualquer governo que buscasse corrigir a desigualdade socioeconômica endêmica na América Latina e outros países em desenvolvimento. A convicção de Guevara de que o socialismo alcançado através da luta armada e defendido pelo povo em armas era a única maneira de corrigir tais condições foi, portanto, reforçada. Gadea escreveu mais tarde: foi a Guatemala que finalmente o convenceu da necessidade da luta armada e da tomada da iniciativa contra o imperialismo. Quando ele saiu, ele tinha certeza disso. Cidade do México e preparação. Guevara chegou à Cidade do México em 21 de setembro de 1954 e trabalhou na seção de alergia do Hospital Geral e no Hospital Infantil do México. Além disso, deu palestras na Faculdade de Medicina da Universidade Nacional Autônoma de México e trabalhou como fotógrafo de notícias para a prensa latina. Sua primeira esposa, Hilda, observou em suas memórias My Life, Che, que por um tempo Guevara considerou ir trabalhar como médico na África e que ele continuou profundamente perturbado pela pobreza ao seu redor. Em um exemplo, Hilda descreveu a sua obsessão com uma lavadeira idosa que ele estava tratando, observando que ele a via como representante da classe mais esquecida e explorada. Mais tarde, Hilda encontrou um poema que Che havia dedicado à idosa contendo uma promessa de lutar por um mundo melhor, por uma vida melhor para todos os pobres e explorados.
Durante esse tempo, ele renovou sua amizade com Nico Lopes e outros exilados cubanos que ele havia conhecido na Guatemala. Em junho de 1955, Lopes apresentou a Raul Castro, que posteriormente o apresentou a seu irmão mais velho, Fidel Castro, o líder revolucionário que havia formado o movimento 26 de julho e agora planejava derrubar a ditadura de Fulgêncio Batista. Durante uma longa conversa com Fidel na noite de seu primeiro encontro, Guevara concluiu que a causa cubana era aquela pela qual ele estivera procurando e, antes do amanhecer, ele se inscrevera como membro do movimento 26 de julho. Apesar de suas personalidades contrastantes, a partir de então, Che e Fidel começaram a fomentar o que o biógrafo Simon considerou uma amizade revolucionária que mudaria o mundo como resultado de seu compromisso com o incidente com o anti-imperialismo. Nessa altura da vida de Guevara, ele considerava que os conglomerados controlados pelos Estados Unidos instalaram e apoiaram regimes repressivos em todo o mundo. Nesse sentido, ele considerou Batista um fantoche estadunidense cujas cordas precisavam ser cortadas. Embora planejasse ser um médico de combate do grupo, participou do treinamento militar com os membros do movimento. A parte fundamental do treinamento envolveu aprendizado e execução de táticas de guerrilha. Guevara e outros passaram por árduas jornadas de 15 horas pelas montanhas, pelos rios e pela densa vegetação rasteira, aprendendo e aperfeiçoando os procedimentos de emboscada e retirada. Desde o início, ele era o aprendiz de ouro de Alberto Baio, entre os que estavam em treinamento, obtendo o maior resultado em todos os testes realizados. No final do curso, ele foi chamado de o melhor guerrilheiro de todos, pelo seu instrutor, o general Baio. Durante esse tempo, ele renovou sua amizade com Nico Lopes e outros exilados cubanos que ele havia conhecido na Guatemala. Em junho de 1955, Lopes apresentou a Raul Castro, que posteriormente o apresentou a seu irmão mais velho, Fidel Castro, o líder revolucionário que havia formado o movimento 26 de julho e agora planejava derrubar a ditadura de Fulgêncio Batista. Durante uma longa conversa com Fidel na noite de seu primeiro encontro, Guevara concluiu que a causa cubana era aquela pela qual ele estivera procurando e antes do amanhecer ele se inscrevera como membro do movimento 26 de julho. Apesar de suas personalidades contrastantes, a partir de então, Che e Fidel começaram a fomentar o que o biógrafo Simon considerou uma amizade revolucionária que mudaria o mundo, como resultado de seu compromisso com o incidente com o anti-imperialismo. Nessa altura da vida de Guevara, ele considerava que os aglomerados controlados pelos Estados Unidos instalaram e apoiaram regimes repressivos em todo o mundo. Nesse sentido, ele considerou Batista um fantoche estadunidense cujas cordas precisavam ser cortadas. Embora planejasse ser o médico de combate do grupo, participou do treinamento militar com os membros do movimento. A parte fundamental do treinamento envolveu o aprendizado e execução de táticas de guerrilha. Guevara e os outros passaram por árduas jornadas de 15 horas pelas montanhas, pelos rios e pela densa vegetação rasteira, aprendendo e aperfeiçoando os procedimentos de emboscada e retirada. Desde o início, ele era o aprendiz de ouro de Alberto Baio, entre os que estavam em treinamento, obtendo o maior resultado em todos os testes realizados. No final do curso, ele foi chamado de o melhor guerrilheiro de todos pelo instrutor, o general Baio. Guevara então se casou com Gadea, no México, em setembro de 1955, antes de embarcar em seu plano para ajudar na libertação de Cuba. Revolução Cubana, invasão, guerra e Santa Clara. O primeiro passo no plano revolucionário de Castro foi um assalto a Cuba vindo do México através do Granma, um antigo cruzador de cabine com vazamentos. Eles partiram para Cuba em 25 de novembro de 1956. Atacados pelos militares de Batista,
Logo após o desembarque, muitos dos 82 homens foram mortos no ataque ou executados após a captura. Apenas 22 se encontraram depois. Durante este sangramento confronto inicial, Guevara largou seus suprimentos médicos e pegou uma caixa de munição deixada por um companheiro em fuga, provando ser um momento simbólico em sua vida. Apenas um pequeno bando de revolucionários sobreviveu para se agrupar como uma força de combate nas profundezas das montanhas da Sierra Maestra, onde receberam apoio da rede de guerrilha urbana de Frank País, do movimento 26 de julho e de camponeses locais. Com o grupo se retirando para a Sierra Maestra, o mundo se perguntou se Castro estaria vivo ou morto, até o começo de 1957, quando a entrevista de Ebert apareceu no The New York Times. O artigo apresentava uma imagem quase mítica e duradoura para Castro e os guerrilheiros. Guevara não estava presente para a entrevista, mas nos meses seguintes ele começou a perceber a importância da mídia em sua luta. Enquanto isso, como os suprimentos e a moral diminuíram e com uma alergia a picadas de mosquito que resultou em agonizantes cistos do tamanho de nozes em seu corpo, ele considerou estes os dias mais dolorosos da guerra. Durante seu tempo vivendo escondido entre os pobres agricultores de subsistência das montanhas de Sierra Maestra, ele descobriu que não havia escolas, eletricidade, acesso mínimo aos cuidados de saúde, que mais de 40% dos adultos eram analfabetos. Com a continuidade da guerra, tornou-se parte integrante do exército rebelde e convenceu Fidel com competência, diplomacia e paciência. Ele próprio montou fábricas para fazer granadas, construiu fornos para assar pão e organizou escolas para ensinar camponeses analfabetos a ler e a escrever. Além disso, estabeleceu clínicas de saúde, oficinas para ensinar táticas militares e um jornal para disseminar informações. O homem que a Time apelidou 3 anos depois de o cérebro de Castro, nesse momento foi promovido por Fidel ao cargo de comandante de uma segunda coluna do exército. Guevara foi fundamental na criação da estação de rádio clandestina Rádio Rebelde em fevereiro de 1958, que transmitiu notícias ao povo cubano com declarações do movimento 26 de julho e forneceu comunicação por radiotelefone entre o crescente número de colunas rebeldes em toda a ilha. A inspiração para criar a emissora aparentemente teve relação com a eficácia observada por Guevara no papel desempenhado pela rádio fornecida pela CIA na Guatemala para derrubar o governo de Jacobo. La Cabana, reforma agrária e alfabetização. A primeira grande crise política surgiu sobre o que fazer com os funcionários capturados de Batista, que perpetraram o pior da repressão. Durante a rebelião contra a ditadura de Batista, o Comando-Geral do Exército Rebelde, liderado por Fidel Castro, introduziu nos territórios sob seu controle a Lei Penal do século XIX, comumente conhecida como a Lei de La Sierra, Lei da Serra. Essa lei incluía a pena de morte para crimes graves perpetrados pelo regime de Batista ou por partidários da Revolução. Em 1959, o governo revolucionário estendeu sua aplicação para toda a República e aqueles que considerava criminosos de guerra capturados e julgados após a Revolução. De acordo com o Ministério da Justiça cubano, esta medida foi apoiada pela maioria da população. Em 12 de junho de 1959, Castro o enviou para uma excursão de 3 meses em 14 países da Conferência de Bandung, Marrocos, Sudão, Egito, Síria, Paquistão, Índia, Sri Lanka, Birmânia, Tailândia, Indonésia, Japão, Iugoslávia e Grécia, e para as cidades de Singapura e Hong Kong. Mandar Guevara embora de Havana permitiu que Castro parecesse distanciar-se dele e de suas simpatias marxistas, o que perturbou tanto os Estados Unidos quanto alguns dos membros do movimento 26 de julho.
Em Jakarta, Guevara visitou o presidente indonésio Sukarno para discutir a recente Revolução Nacional da Indonésia e estabelecer relações comerciais entre os dois países. Os dois homens estabeleceram ligações rapidamente quando Sukarno foi atraído pela energia do revolucionário argentino e pela sua abordagem formal descontraída. Além disso, compartilhava aspirações esquerdistas revolucionárias contra o imperialismo ocidental. Em seguida, passou 12 dias no Japão, 15 a 27 de julho, participando de negociações destinadas a ampliar as relações comerciais de Cuba com aquele país. Durante a visita, ele se recusou a visitar e colocar uma coroa de flores no túmulo do soldado desconhecido, comemorando os soldados perdidos durante a Segunda Guerra Mundial, observando que os imperialistas japoneses haviam matado milhões de asiáticos. Em vez disso, declarou que visitaria Hiroshima, onde os militares estadunidenses detonaram uma bomba atômica 14 anos antes. Apesar de suas críticas ao Japão imperial, considerou o presidente Truman um palhaço macabro pelos atentados e depois de visitar Hiroshima e seu Museu Memorial da Paz, enviou um cartão postal a Cuba afirmando: para lutar melhor pela paz é preciso olhar para Hiroshima. Influência ideológica marxista. Em setembro de 1960, quando Guevara foi questionado sobre a ideologia cubana no primeiro Congresso Latino-Americano, ele respondeu: se me perguntassem se nossa revolução é comunista, eu a definiria como marxista. Nossa revolução descobriu, por seus métodos, os caminhos que Marx apontou. Consequentemente, ao promulgar e defender a política cubana, ele citou o filósofo político Karl Marx com sua inspiração ideológica. Ao defender sua posição política, comentou, com confiança: há verdades tão evidentes, tão importantes no conhecimento das pessoas que agora é inútil discuti-las. Deve-se ser marxista com a mesma naturalidade com que se é newtoniano na física ou pasteuriano na biologia. Segundo ele, os revolucionários práticos da Revolução Cubana tinham como meta simplesmente cumprir as leis previstas por Marx, o cientista. Usando as previsões de Marx e o sistema de materialismo dialético, comentou que as leis do marxismo estão presentes nos eventos da Revolução Cubana, independentemente do que seus líderes professam ou conheçam sobre essas leis do ponto de vista teórico. Congo. No início de 1965, Guevara foi para a África para oferecer seu conhecimento e experiência como guerrilheiro para o conflito em curso no Congo. De acordo com o presidente argelino Amé Ben Bella, ele achava que a África era o elo fraco do imperialismo e, portanto, tinha um enorme potencial revolucionário. O presidente egípcio Gamal Abdel Nasser, que manteve relações fraternas com Che desde a sua visita em 1959, viu seu plano de lutar no Congo como insensato e advertiu que ele se tornaria uma figura Tarzan condenada ao fracasso. Apesar do aviso, Guevara viajou para o Congo usando o pseudônimo de Ramon Benítez. Ele liderou a Operação Cubana em apoio à rebelião Simba, que emergiu durante a crise do Congo. Guevara, seu segundo comandante Victor Drake e 12 outros expedicionários cubanos chegaram ao Congo em 24 de abril de 1965 e um contingente de aproximadamente 100 afro-cubanos se juntou a eles logo depois. Por um tempo, colaboraram com o líder guerrilheiro Laurent, que ajudou os partidários do presidente deposto Patrice a liderar uma revolta fracassada meses antes. Como admirador do falecido Lumumba, Guevara declarou que seu assassinato deveria ser uma lição para todos nós. A Guevara, que tinha um conhecimento limitado do Swahili e das línguas locais, foi atribuído a um intérprete adolescente, Fred. Ao longo de 7 meses, cresceu a admiração de Yanga por Guevara, que mostrava o mesmo respeito aos negros como aos brancos. No entanto, Guevara logo se desiludiu com a pobre disciplina das tropas de Kabila e mais tarde o dispensou, afirmando que nada me leva a acreditar que ele é o homem da hora. Guevara estava relutante em retornar a Cuba porque Fidel havia tornado pública sua carta de despedida, uma carta destinada a ser revelada apenas no caso de sua morte
na qual cortou todos os laços para se dedicar à revolução em todo o mundo. Como resultado, passou os 6 meses seguintes vivendo clandestinamente na embaixada cubana em Dar e depois em um esconderijo em Praga. Na Europa, Guevara fez uma visita secreta ao ex-presidente argentino Juan Perón, que viveu no exílio na Espanha franquista. Ali, Perón o avisou que seus planos eram suicidas. Mais tarde, Perón observou que Guevara era um utópico imaturo, mas um de nós, e estou feliz por isso, porque ele está dando aos Yankees uma verdadeira dor de cabeça. Bolívia. No final de 1966, a localização de Guevara ainda não era conhecida publicamente, embora representantes do movimento de independência Moçambique, a Frente de Libertação de Moçambique, relatassem que se encontraram com ele no final de 66 em Dar, em relação à sua oferta para ajudar em seu projeto revolucionário que foi rejeitado. Antes de partir para a Bolívia, alterou sua aparência, raspando a barba e grande parte do cabelo, também pintando-o de cor cinza, ficando irreconhecível. Em 3 de novembro de 1966, chegou secretamente em La Paz, em um voo de Montevidéu com o nome Afonso Adolfo Mena González, fazendo-se passar por um empresário uruguaio de meia idade que trabalhava para a Organização dos Estados Unidos Americanos. 3 dias depois de sua chegada à Bolívia, deixou La Paz para a região rural do sudeste do país para formar seu exército guerrilheiro. O seu primeiro acampamento base era localizado na floresta seca e montanhosa na remota região de Nanacaçu. O treinamento no acampamento no Vale de Nanacaçu provou ser perigoso e pouco foi conseguido para construir um exército guerrilheiro. A funcionária da Alemanha Oriental nascida na Argentina, AID, mais conhecida por seu nome de guerra Tânia, foi instalada como agente principal de Che em La Paz. Guevara esperava assistência e cooperação dos dissidentes locais, que não recebeu apoio do Partido Comunista da Bolívia, sob a liderança de Mário Monge, que era orientado por Moscou e não por Havana. No diário de Guevara, capturado após sua morte, ele escreveu sobre o Partido Comunista da Bolívia, que ele qualificou de desconfiado, desleal e estúpido. Ele esperava lidar apenas com os militares bolivianos, que estavam mal treinados e mal equipados, e não sabia que o governo dos Estados Unidos havia enviado uma equipe de comando da CIA e outros agentes para a Bolívia para ajudar no esforço anti-insurreição. O exército boliviano também foi treinado, assessorado e abastecido pelas forças especiais do exército dos Estados Unidos, incluindo um batalhão de elite dos Rangers estadunidenses treinados em guerra na selva, que montou acampamento em La Esperança, um pequeno povoado próximo à localização dos guerrilheiros. Captura e morte. Félix Ismael Rodrigues, um exilado cubano que se tornou um agente da Divisão de Atividades Especiais da CIA, assessorou as tropas bolivianas durante a caçada a Guevara na Bolívia. Em 7 de outubro de 1967, um informante avisou as forças especiais da Bolívia sobre a localização do acampamento de guerrilha na Garganta de Yuro. Na manhã de 8 de outubro, eles cercaram a área com 2 batalhões, contando 1.800 homens, e avançaram até o barranco, desencadeando uma batalha em que Guevara foi ferido e feito prisioneiro, enquanto liderava um destacamento com Simeon Cuba Sarabia. John Lee Anderson, biógrafo de Che, relatou a história do sargento boliviano Bernardino Cuanca. Quando os Rangers bolivianos se aproximaram, Guevara, 2 vezes ferido, com sua arma inutilizada, ergueu os braços em sinal de rendição e gritou aos soldados: "Não atire, eu sou Che Guevara e valho mais para você vivo do que morto." Ele foi amarrado e levado para uma escola dilapidada de lama na aldeia vizinha de La Guiera, na noite de 8 de outubro. Durante o próximo meio-dia, se recusou a ser interrogado por oficiais bolivianos
e só falou em voz baixa com os soldados. Um desses soldados, um piloto de helicóptero chamado Jaime Nino de Guzmán, descreveu Che como terrível. De acordo com Guzmán, o revolucionário foi baleado na panturrilha direita, seu cabelo estava sujo de barro, suas roupas estavam rasgadas e seus pés estavam cobertos por bainhas de couro. Apesar de sua aparência abatida, ele conta que Che ergueu a cabeça, olhou todos diretamente nos olhos e pediu apenas para fumar. Guzmán afirma que ele teve pena e deu-lhe uma pequena bolsa de tabaco para o cachimbo e Che Guevara sorriu e agradeceu-lhe. Mais tarde, na noite de 8 de outubro, Guevara, apesar de ter as mãos amarradas, chutou um oficial do exército boliviano chamado Capitão Espinosa contra um muro depois que o oficial entrou na escola e tentou arrancar o cachimbo de sua boca para levar como lembrança enquanto ele ainda estava fumando. Em outro caso de desafio, cuspiu na cara do contra-almirante boliviano que tentou questionar algumas horas antes de sua execução. Na manhã seguinte, 9 de outubro, Guevara pediu para ver a professora da aldeia, uma mulher de 22 anos chamada Julia. Mais tarde, ela afirmou que o encontrou como um homem de aparência agradável, com um olhar suave e irônico, e que durante a conversa ela se viu incapaz de olhá-lo nos olhos porque seu olhar era insuportável, penetrante e tranquilo. Durante sua curta conversa, apontou para Cortés o mau estado da escola, afirmando que era antipedagógico esperar que os estudantes camponeses fossem educados lá, enquanto funcionários do governo dirigem carros Mercedes, e declarando que é contra isso que nós estamos lutando. Naquela manhã de 9 de outubro, o presidente boliviano René Barrientos ordenou que Guevara fosse morto. A ordem foi retransmitida para a unidade que o detinha por Félix Rodrigues, apesar do desejo do governo dos Estados Unidos de que ele fosse levado ao Panamá para mais interrogatórios. O carrasco que se ofereceu para matar o revolucionário foi Mário Terán, um sargento de 27 anos do exército que, embora meio bêbado, pediu para atirar nele porque 3 de seus amigos da Companhia B, todos com o mesmo nome de Mário, haviam sido mortos em um tiroteio com um grupo guerrilheiro vários dias antes. Para fazer as feridas de bala parecerem consistentes com a história que o governo boliviano planejava divulgar ao público, Félix Rodrigues ordenou que Terán não atirasse na cabeça, mas apontasse com cuidado para fazer parecer que havia sido morto em ação durante um confronto com o exército. René Barrientos nunca revelou seus motivos para ordenar a execução sumária de Guevara, em vez de julgá-lo ou expulsá-lo do país ou entregá-lo às autoridades dos Estados Unidos. Guerri Prado, o capitão boliviano no comando da companhia do exército que capturou Guevara, disse que as razões pelas quais Barrientos ordenou sua execução imediata eram para que não houvesse possibilidade de Guevara escapar da prisão e também para que não houvesse drama de um julgamento público em que a publicidade adversa pôde acontecer. Cerca de 30 minutos antes de Guevara ser morto, Félix Rodrigues tentou questioná-lo sobre o paradeiro de outros guerrilheiros que estavam atualmente em liberdade, mas ele continuou a permanecer em silêncio. Rodrigues, auxiliado por alguns soldados bolivianos, ajudou-o a ficar de pé e levou-o para fora da cabana para desfilar diante de outros soldados bolivianos, onde ele posou para uma fotografia ao lado de Guevara. Depois disso, Rodrigues disse a Guevara que ele seria executado. Um pouco mais tarde, Che foi questionado por um dos soldados que o vigiavam se ele estava pensando em sua própria imortalidade. Não, ele respondeu. Estou pensando na imortalidade da revolução. Poucos minutos depois, o sargento Terán entrou na cabana para atirar nele, que neste momento se levantou e falou suas últimas palavras. Eu sei que você veio me matar. Atire, covarde. Você só vai matar um homem. Terán hesitou e depois apontou a carabina M2 de carregamento automático e abriu fogo, atingindo-o nos braços e nas pernas.
Então, quando se contorceu no chão, aparentemente mordendo um de seus pulsos para evitar gritar, Terán disparou outra vez, ferindo-o fatalmente no peito. Guevara foi declarado morto às 13h10, horário local, segundo Rodrigues. Ao todo, foi baleado 9 vezes por Terán, 5 vezes em suas pernas, 1 vez no ombro e no braço direito e 1 vez no peito e na garganta. Meses antes, durante sua última declaração pública à Conferência Tricontinental, Guevara escreveu seu próprio epitáfio, declarando: "Onde quer que a morte possa nos surpreender, que seja bem-vinda, desde que este nosso grito de guerra tenha chegado a algum ouvido receptivo e outra mão possa ser estendida para manejar nossas armas." Recuperação dos restos mortais. No final de 1995, o general da reserva boliviano Mário Vargas revelou a John Lee, autor de Che Guevara, A Revolutionary Life, que o cadáver de Guevara estava perto de uma pista de Vale Grande. O resultado foi uma busca internacional pelos restos mortais que durou mais de um ano. Em julho de 1997, uma equipe de geólogos cubanos e antropólogos forenses argentinos descobriu os restos de 7 corpos em 2 valas comuns, incluindo um homem com mãos amputadas, como Guevara. Oficiais do governo boliviano, com o Ministério do Interior, identificaram o corpo como sendo do revolucionário, quando os dentes escavados combinavam perfeitamente com o molde de gesso dos seus dentes feito em Cuba antes de sua expedição congolesa. O argumento decisivo então chegou quando o antropólogo forense argentino Alejandro inspecionou o bolso interno oculto de uma jaqueta azul desenterrada ao lado do cadáver, sem mãos, e encontrou um pequeno saco de tabaco para cachimbo. Nino de Guzmán, o piloto de helicóptero boliviano que dera a Che um pequeno saco de tabaco, comentou mais tarde que tinha sérias dúvidas a princípio e achava que os cubanos encontrariam ossos velhos e chamariam de Che. Mas depois de ouvir sobre o saco de tabaco, não tenho dúvidas. Em 17 de outubro de 1997, os restos mortais de Guevara, juntamente com 6 de seus companheiros combatentes, foram sepultados com honras militares em um mausoléu construído especialmente na cidade cubana de Santa Clara, onde ele havia comandado a vitória militar decisiva da Revolução Cubana. Em julho de 2008, o governo boliviano de Evo Morales revelou os diários de Guevara anteriormente selados, compostos em 2 cadernos desgastados, juntamente com o diário de bordo e várias fotografias em preto e branco. Neste evento, o vice-ministro da Cultura da Bolívia, Pablo, expressou que havia planos para publicar fotografias de todas as páginas manuscritas no final do ano. Enquanto isso, em agosto de 2009, antropólogos trabalhando para o Ministério da Justiça da Bolívia descobriram e desenterraram os corpos de 5 guerrilheiros de seu bando perto da cidade boliviana de Teoponte. Legado. A vida e o legado de Guevara permanecem controversos. As contradições percebidas de seu ethos em vários pontos de sua vida criaram um caráter complexo de dualidade que era capaz de empunhar a caneta e a sua metralhadora com igual habilidade, enquanto profetizava que a mais importante ambição revolucionária era ver o homem libertado de sua alienação. A posição paradoxal de Guevara é ainda mais complicada por sua gama de qualidades aparentemente opostas. Humanista secular e simpatizante da medicina que não hesitou em atirar em seus inimigos, um célebre líder internacionalista que defendia a violência para impor uma filosofia utópica do bem coletivo, um intelectual idealista que amava a literatura, mas se recusava a permitir a dissidência, um anti-imperialista e insurgente marxista que estava radicalmente disposto a forjar um novo mundo sem pobreza nas cinzas apocalípticas do antigo
e finalmente um anticapitalista declarado, cuja imagem foi mercantilizada. A história de Che continua a ser reescrita e recriada. Além disso, o sociólogo Michel alega que as muitas facetas da vida de Guevara, ou seja, médico, economista, revolucionário e banqueiro, teórico militar e embaixador profundo, pensador e agitador político, iluminou a ascensão do mito de Che, permitindo-lhe ser invariavelmente cristalizado em seus muitos papéis metanarrativos, como Robin Hood vermelho, Don Quixote do comunismo, Novo Garibaldi, o santo marxista justo, Cid campeador dos miseráveis da terra, Cir dos mendigos, e o diabo bolchevique que assombra os sonhos dos ricos, acendendo braseiros da subversão todos sobre o mundo. Como tal, vários indivíduos notáveis têm elogiado como uma grande pessoa. Por exemplo, Nelson Mandela referiu-se a ele como uma inspiração para todo ser humano que ama a liberdade, enquanto Jean-Paul Sartre o descreveu como não apenas um ser humano, mas também o mais completo dos seres humanos de nossa época. Outros que expressaram sua admiração incluem os autores Green, que observou que Guevara representava a ideia de bravura, cavalheirismo e aventura, e Susan, que supunha que o objetivo de Che era nada menos que a causa da própria humanidade. Na comunidade pan-americana, o filósofo Franz dizia que Guevara era o símbolo mundial das possibilidades de um homem, enquanto o líder Black Power Stockley dizia que Che Guevara não está morto, suas ideias estão conosco. Elogios têm sido refletidos em todo o espectro político, com o teórico libertário Murray exaltando Guevara como uma figura heróica que, mais do que qualquer homem de nossa época ou mesmo do nosso século, era a encarnação viva do princípio da revolução, enquanto o jornalista Christopher relembrou que a sua morte significou muito para mim e incontáveis como eu na época, ele era um modelo ainda que é impossível para nós, românticos, burgueses, na medida em que ele fazia o que os revolucionários deveriam fazer, lutou e morreu por suas crenças. Em contraste, continua sendo uma figura odiada entre muitos no exílio cubano e na comunidade cubano-americana dos Estados Unidos, que o veem com animosidade como o açougueiro de La Cabana. Apesar desse status polarizado, um gráfico monocromático de alto contraste do rosto de Che, criado em 1968 pelo artista irlandês Jim, tornou-se uma imagem universalmente mercantilizada e objetificada, encontrada em uma infinita variedade de itens, incluindo camisetas, chapéus, pôsteres, tatuagens e biquínis, contribuindo para a cultura de consumo que ele próprio desprezava. No entanto, ele ainda permanece uma figura transcendente, tanto em contextos especificamente políticos, como um ícone popular de rebelião juvenil. Então essa aí foi a história de Che Guevara, que você pôde acompanhar aqui no canal do Rap Mano Careca. Agradecer imensamente aí a você que vem acompanhando uma série de vídeos que a gente faz publicações aí, né, semanalmente, especificamente toda quarta-feira. Então a gente falou agora de Che Guevara, né? Essa figura que foi muito importante aí para a Revolução Cubana e principalmente aí pelas lutas que ele travou aí contra o imperialismo americano. Então, fica aí a história de Che Guevara para você refletir, né? Para você que já conhecia, já ouviu falar, é para relembrar, né? Uma relembrança aí, recordar, recordar na sua cabeça aí o que fez Che Guevara, o que ele representou, né? Então, assim, quero agradecer a todos vocês que chegaram aí até o final desse vídeo semanal, onde falamos aí de Che Guevara, não é não? Fica todo mundo com Deus aí. Lembrando que semana que vem tem mais. Quarta-feira que vem tem mais conteúdo aí para você acompanhar aqui no canal do Rapper Mano Careca. Tá certo?
Fica todo mundo com Deus, forte abraço e não esqueça de deixar teu comentário, que é muito importante aí para nós. Deixar também teu like, certo? Não esqueça também de compartilhar aí o link para todos do teu círculo aí social, certo? Lembrando também que lembrando também que nós deixamos aí a descrição, na verdade deixamos na descrição dos vídeos os links das plataformas digitais, também sociais. Digitais para você acompanhar aí minhas músicas, né? Como Robozinho do Sistema, Videlma, Vidas Negras Importam. Tem várias músicas aí desde a época que eu comecei no rap até hoje. Tá certo? Então vai lá no Deezer, Spotify, Amazon, Tidal. Tem todas as plataformas digitais aí. O som do Rap Mano Careca. Se não é inscrito no meu canal, se inscreva. Dá essa moralzinha aí, tá certo? Quero agradecer então a todos vocês pela paciência, né? E por acompanhar o nosso trampo aí semanalmente. Fica todo mundo com Deus. Até semana que vem. Fui.